Vamos começar aqui essa série chamada Liberdade. E eu já quero começar já com um assunto polêmico, que eu sei que boa parte das pessoas estão doutrinadas a acreditar no contrário. Mas eu conto com a sua humildade em receber um conhecimento que é resistido por muitos e que você possa estar aberto ao aprendizado. Claro que nem todos aqui, né? Alguns já têm uma mentalidade um pouco mais aberta, outros talvez precisam caminhar um pouco mais. Então, Gênesis capítulo 2. Falar de liberdade, irmão, é algo delicado, porque todo ser humano, ele foi criado em sua origem para ser livre. 2,15, olha o que Deus diz aqui, ó. O Senhor, acharam aí? Ah, gente, fácil, Gênesis, né? Você abriu a capa da Bíblia e achou Gênesis, pelo amor. 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha a fala de Deus. E o Senhor ordenou, ele não sugeriu, ele ordenou ao homem, coma livremente. Tem essa palavra aí na sua Bíblia também? Livremente. Diga, eu nasci para ser livre. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então olha a ordem, a gente foca muito na ordem, ó, a árvore, não coma. Mas tem duas ordens aqui. Ordem. E aquilo que é ordenado, espera que seja cumprido, obedecido. Então, a ordem é, seja livre, coma livremente. Duas ordens, a gente só olha para uma. A gente só olha para a ordem do não posso comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que em contrapartida ele disse, coma livremente. Quantas árvores tinham ali, gente? E a liberdade é uma coisa gostosa. O que seria liberdade? De modo simples, simplificadamente, liberdade é você poder escolher. Liberdade não é fazer o que eu quero, não é fazer o que eu desejo, porque isso já é uma prisão. A pessoa que faz o que ela quer, o que ela deseja, ela está presa. Presa em suas próprias vontades. É uma prisão. Não é liberdade isso. Liberdade é o meu direito de escolha. Eu não vou entrar na questão política, mas você deve estar vendo no jornal aí que a Venezuela está uma certa bagunça, um certo caos, né? E nesse caos que aconteceu na Venezuela, o presidente de lá foi capturado. E nessa captura, sabe o que eu observei que me chamou a atenção nos venezuelanos? Eles foram para o meio da rua pular de alegria. Eles celebraram a prisão do presidente, que na voz dos venezuelanos, eu não sou venezuelano, eu não estou na Venezuela, então não estou sentindo o que eles estão sentindo, mas na voz dos venezuelanos, eles dizem que aquele cidadão é um ditador. É um ditador. E o povo foi para a rua comemorar o quê? Liberdade. Falei, gente, que coisa. Como ser humano... Eu venho construindo essa palavra há uns dias e ontem isso me chamou extremamente a atenção. Falei, rapaz, como o ser humano ama ser livre. O ser humano não quer ser preso por um sistema, por uma opressão presidencial, tirando o seu direito de ir e vir. Porque, não sei se você sabe, mas aumentou de 2012 para cá os refugiados venezuelanos no Brasil. Eu estava fazendo uma pesquisa. 94% de aumento de venezuelanos que vieram para cá. Refugiados. Se uma pessoa está fugindo, é porque onde ela está não está bom. Eu sei que vai dividir opiniões, mas o que eu quero falar não é isso. O que eu quero dizer é que o povo foi para a rua dizer, estamos livres! Foram celebrar a liberdade. Por quê? Porque é algo dentro da gente, irmão. É uma coisa que Deus colocou no nosso DNA. Além de ter colocado no nosso DNA, Ele deu uma ordem. As células do seu corpo, sua carne, seu sangue, tudo quer correr livremente.
Precisa disso. De liberdade. Liberdade de poder escolher. Liberdade de dizer assim, não, isso aqui eu não quero. Ah, mas você pode. Mas eu não quero, porque eu sou livre. Isso me faz mal, eu não vou fazer isso. Eu tenho liberdade para usar droga, para fumar, para beber, para prostituir. Mas eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu sou livre. Então eu vou escolher aquilo que me é melhor. Aquilo que me edifica. Aquilo que me faz crescer. Você pode fazer o que você quiser, irmão. Você é livre. Você é livre para estar dentro da igreja, por exemplo, pecar. Você é livre para estar dentro da igreja com vida dupla. Uma vida de santidade, mas lá fora, vários escândalos a gente viu em 2025. De gente com vida dupla. Dentro da igreja, aquela santidade, fora da igreja, traindo o esposo, traindo a esposa. Essa pessoa é livre. E ela escolheu a liberdade dela para fazer o quê? Pecar, desagradar a Deus, ceder aos desejos malignos. Mas isso é ser livre. E estar com Jesus é muito gostoso. Quer ver? Abra aí em João 8. Estar com Jesus é muito gostoso porque, ao invés de tirar nossa liberdade, Ele nos devolveu. Porque quando o homem escolhe mal, a Bíblia diz que, mais adiante, depois você lê, e na verdade você sabe toda a história, a Bíblia diz que ele come do fruto que não deveria comer, a natureza do pecado entra no mundo, e por conta dessa natureza nos tornamos escravos. E essa escravidão é muito conveniente para o diabo, porque o diabo já é um preso. O diabo pode escolher ser salvo, gente? Sim ou não? Ele não pode. O diabo pode escolher ir para o céu? Pode ou não pode? Ele não pode. O demônio é preso. Ele só tem uma opção, o inferno. A única opção dele é essa. Então o que é que ele faz? Quanto mais pessoas eu escravizar, melhor. Quanto mais pessoas eu alienar, aquele pensamento alienar, tipo, eu esqueci como é que é o nome agora, mas quem já foi criado em roça aí, sabe? O burro, o jumento, a mula, bota um negócio aqui, né? Como é que é o nome disso? Não, não é cabresto não. Como é que é o nome disso aqui? É uma viseira ao contrário. É isso aí. Pra quê? Porque a mula, se ela olhar para outro lugar, ela não vai pro destino dela. A mula, ela precisa estar numa direção só. Gente alienada, ela só pensa um pensamento, uma coisa só. Uma convicção, o que ela acha, o que ela pensa, e é isso aí, acabou. Aí, o diabo, ele ama esse tipo de gente, porque ele pode escravizar a sua mente. Ele pode escravizar o nosso pensamento assim. E aí ele nos deixa bitolados. Se tem um grupo, e não se ofenda, por favor, porque eu também estou inserida nesse grupo, tá? Se tem um grupo que o diabo vence, entre aspas, com alienação, é crente. Porque crente é bitolado. Boa parte. Você não, graças a Deus. Diga, eu não. Eu também não. Mas você deve conhecer uns 2 ou 3 aí que é bitolado. Tudo é pecado. A pessoa não pode assistir um jogo que ela está no pecado. Não pode nem comprar a camisa do time. Idolatria de time. É assim ou não é? Fala sério. As mulheres não podem vestir calça. Eu mesmo já estava até no inferno. No meu caso, eu já estava aqui entregue ao demônio, porque não pode usar calça. Mas a mente, irmão, e na verdade essas pessoas que criticam o que você faz, elas queriam fazer o que você faz. Só que elas não têm coragem, elas não têm peito para isso. Eu lembro que eu cheguei na igreja, já falei aqui já. Eu sempre fui assim, irmão. Eu sou despojada, sou irreverente, porque minha santidade, ela se reflete muito mais no meu comportamento, nas minhas atitudes, no modo de tratar as pessoas. É claro que mesmo assim a gente precisa ser decente. Eu sempre fui decente. E aí cheguei numa igreja, só tinha velho, era uma igreja bem de velho, sabe? De gente idosa. E eu gosto de trabalhar com idoso, né? Eu adoro trabalhar com velho, irmão. Eu amo os velhos. Ô, gente boa de trabalhar é velho, viu? Que beleza. Eu amo os velhos, porque é os velhos que traz bolo pra gente. Aí, ó. Todo domingo eu ganho cuscuz aqui de minha velhinha aqui, ó. Todo domingo ela vem com meu cuscuzinho quente. Olha que maravilha. Brincadeira, tá, meus vovô? Mas eu sempre gostei de trabalhar com idosos, porque eu fui criado com vô e vó. Então, pra mim é ótimo.
E a igreja cheia de velho, irmão, e as velhas tudo, ixi, religiosa. Aí teve uma vez que eu não consegui ir em casa, eu não tinha carro, era uma correria terrível. Eu tinha que andar muito para chegar na igreja. Nem ônibus para entrar tinha dentro do bairro. Eu tinha que descer na frente e ir andando, era um caos. Eu falei, quer saber, se eu for em casa eu não vou chegar para o culto especial. Eu estava na rua mesmo, de calça jeans, falei, quer saber, vai ser assim mesmo hoje. Mas eu também não me importo com isso, não me importo com o que as pessoas acham, não. E aí eu subi no altar e tô vendo o povo meio frio. E as velhinhas da igreja, tudo as velhinhas quentes, sabe? De dar glória, de não sei o quê. As velhas, tudo frio assim. Eu falei, oxe, o que é que minhas velhas têm? Aí quando eu olhei, eu falei, tá, já entendi. É porque eu vim de calça hoje. Como eu vim de calça, elas ficaram chateadas comigo, né? Aí eu terminei o louvor e tal, não sei o quê, pai. Eu falei, abre a Bíblia no capítulo tal, versículo tal. E eu coloquei o microfone bem assim, ó. Elas ficaram igual vocês estão aí, ó. Começaram a dar risada. Começaram a dar glória. Eu disse, gente, não é minha calça que vai pregar hoje não, viu? Deus vai falar através da minha boca. Se você quiser, você vai receber e vai sair daqui abençoada. Parece que uma escama caiu assim, ó, igual o louvor de hoje. Uma escama caiu dos olhos das velhas. Não se ofenda não, tô falando velhinha com carinho, tá? Aí demorou uns 2 domingos. Ó, minhas velhinhas, tudo chegando de calça jeans na igreja. Tinha uma irmã, eu cheguei, mas a senhora tá jovem, 30 anos, ela queria casar, ela. Falei, a senhora rejuvenesceu, foi 30 anos. Religiosidade, cabeça fechada. Ô irmão, cabeça fechada impede você de receber tanta coisa de Deus. Deus não consegue derramar nada numa cabeça fechada, irmão. Deus só derrama em cabeça aberta. E não é aberta para pecado, não. É aberta para receber o que o céu tem para a tua vida. Diga glória a Deus. Você é livre. E a melhor coisa é a gente desfrutar de liberdade. A melhor coisa é sermos livres para escolher. E aí é que está, irmão. Quando o pecado veio, tirou nosso direito de escolha. Porque eu já nasci sem escolher. Eu já nasci com a natureza do pecado dentro de mim. Eu não escolhi pecar não, irmão. Não fui eu que escolhi pegar a fruta e comer. Mas eu já nasço assim. Você vê uma criança pequena, olha o que é a natureza do pecado. Você vê um menininho pequeno, dê o brinquedo a ele. E se você tomar o brinquedo que ele quer muito, o que ele vai fazer? Vai se acabar de chorar. Se ele tiver crescidinho mais um pouco e for outra criancinha que puxar o brinquedinho dele, o que ele vai fazer? Na creche é o que você bem vê, criança mordida, é ou não é? A criança chega em casa com as bochechas tudo mordida. Aí as mães ficam arretadas, morde também. Só que ninguém ensina uma criança a morder, ninguém ensina uma criança a bater, é a natureza do pecado na gente. Aí a gente já nasce violento. A gente já nasce querendo o que é nosso de qualquer jeito, na tora. Aí vem Jesus e faz isso aqui, ó, 8:36. Portanto, quem achou aí da glória a Deus? Se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis. Repete, diga, eu sou livre. Mas você falou muito preso. Bota para fora, vai, diga, eu sou livre. Ainda está preso, mais alto. Você entende? E a primeira e mais fácil, aliás, uma das, mas eu vou falar dessa hoje porque o ambiente é propício e eu sei que Deus vai te abençoar muito nessa mensagem. A primeira prisão que o diabo faz, a primeira prisão prática, a gente vai falar de outras, mas a primeira prisão prática de Satanás contra nós é a prisão financeira. Porque você, sendo preso financeiramente, afeta todas as outras áreas da sua vida. A prisão financeira é aquilo que eu não desfruto de abundância.
Ao contrário, a pobreza está reinando. O que é pobreza? Pobreza não é você passar fome. Não apenas. Isso já é pobreza extrema. Mas a pobreza, por exemplo, é você viver só para pagar boleto. Você vê que já é o caso de mais de 90% dos brasileiros. Porque tem gente que está trabalhando só para pagar boleto. Ela não tem uma reserva. Não vou chamar de reserva de emergência. Uma reserva de paz, ela não tem. Ela não tem um dinheiro guardado. Um dinheiro que possa dizer assim, ó, se eu ficar 6 meses sem trabalhar, eu estou com a minha mente de boa, porque eu tenho uma reserva. Ela não pode falar isso. Se ela perder emprego 1 mês, ela já está com a cabeça baratinada, eu não vou para a igreja, e cadê Deus operando na minha vida? É assim ou não é? O desespero toma de tal forma que a pessoa negocia até a sua vida com Deus. Porque o desespero financeiro chega num nível que ela não consegue orar, ela não consegue ir na igreja, ela não consegue. E por outro lado, olha o que Satanás armou. Ele criou uma ideia na nossa cabeça de muitos anos atrás, que para eu ser santa, eu preciso ser pobre. Para eu ter santidade, isso é a Igreja Católica que foi enfiando na cabeça do povo. Mas por outro lado, a Igreja Católica enfiando na cabeça do povo que o povo tem que ser pobre. Você já viu as igrejas católicas como é? Vocês nunca viram? Não, gente. Não daqui do bairro. E não estou criticando. Mas vai nessas igrejas antigas aí, católicas, cheia de quê? Ouro. Ouro, 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 ouro. É ouro, é muito ouro, Inxalá. Você entende? O discurso errado. Então, para eu ser uma pessoa boa e santa, eu tenho que ser pobre. Eu não posso ter dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro, eu sou avarenta. Se eu tiver dinheiro, eu sou gananciosa. Tudo isso é mentira. Se eu tiver dinheiro, eu sou desonesta. Se eu tiver dinheiro, eu sou ruim. Se eu tiver dinheiro, eu sou orgulhosa. Eu conheço tanto pobre orgulhoso, irmão. Na verdade, tem mais pobre orgulhoso do que rico orgulhoso. Pobre é tão orgulhoso que ele compra Nike falsificado. Dublê de rico. Ele compra um Nike falsificado. Mas só porque tem o símbolo. Parcela o iPhone de 36 vezes. Mas eu tenho o iPhone. E o reboco da casa não tem. Não rebocou a casa, mas tem um iPhone. Entendeu? Não tem um bom plano de saúde, mas tem um iPhone. Olha que coisa. O iPhone 17. É o último 17 ou é 18? Quanto é um iPhone? Que eu nem sei. Vocês não querem falar, né? Eu sei que é caro. E, por favor, não estou criticando quem tem iPhone, desde que possa pagar dignamente. Desde que possa pagar dignamente, você pode ter o que você quiser. Porque você é livre. Diga glória a Deus. Você é livre. Aí colocaram na igreja isso. Não pode ter dinheiro, não pode ter dinheiro, não pode ter dinheiro. E os crentes ficam tudo apertado. Que necessidade tem, irmão, da gente fazer sorteio? Se os crentes entendessem, fossem livres para prosperar, eu não precisava fazer um sorteio. Eu não precisaria pagar um aluguel todo mês, porque a gente já teria um imóvel próprio. Sim ou não? A gente não precisaria estar passando calor fervendo dentro da igreja, porque a gente teria máquinas que atendessem a toda a necessidade do povo. A gente não precisaria, irmão, da cesta básica para o nosso povo. Não. A cesta básica é o nosso povo que ia dar para a comunidade. Eu ia dizer assim, gente, eu quero abençoar 50 famílias esse mês. Só um de vocês daria 50 cestas. Está começando a entender você começou a entender já. Você compreende que não teria necessidade da gente estar vendendo o almoço para comer a janta? Se os crentes, nós cristãos, entendêssemos que somos livres para prosperar e que não enxergássemos isso como pecado, ou como perda da dignidade, ou como ser um orgulhoso porque eu tenho um carro melhor, ou ser um orgulhoso porque tem uma casa melhor. Quem disse isso para nós? Quem nos convenceu de que ter uma casa melhor é sinal de orgulho, irmão? Quem nos convenceu de que ter um carro bom é sinal de que eu não estou em santidade?
Não é, isso é uma mentira, porque o diabo quer nos manter presos. Preso em aperto financeiro, preso em feridas emocionais que nos levam a gastar. Isso aqui a gente vai ver logo mais. Presos em situações que não deixam nunca você romper. Rapaz, você é trabalhador. Você é trabalhador. Muitos de vocês aqui nem viram seus filhos crescer. Trabalhando, saía de manhã 7 horas, chegava 10 horas para dar o alimento para dentro de casa, para viver, para pagar boleto. Você não vê o teu filho crescer. Você não viu ele dar um passo. Você não viu seu filho dizer papai a primeira vez ou mamãe a primeira vez. Porque tinha que deixar com a avó para se lascar de trabalhar. E não prosperar, irmão. Não é questão de falta de trabalho, é mentalidade. Aprisionaram a nossa mente. Não, isso aqui que eu tenho tá bom. Só que a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvides, comereis, não o bom dessa terra. O melhor dessa terra. O melhor dessa terra não é uma casa cheia de goteira. Não é uma casa cheia de umidade para seus filhos estar tudo sofrendo de alergia. O melhor dessa terra não é você querer ofertar e não poder. É você muitas vezes, não é porque você é mau, não é porque a pessoa é mau, mas muitas vezes você olha e diz assim, não vou devolver o dízimo esse mês. Lógico que isso está errado. Erradíssimo. Mas a pessoa no desespero, eu não vou devolver o dízimo esse mês. Porque eu estou apertado. Não tem necessidade disso, irmão. Porque você é livre para prosperar. Você é livre para crescer financeiramente. Mas enquanto a sua mente não entender isso, as bênçãos da abundância vão passar na sua cara. E você não vai receber. E contrapartida, tem um bocado de usado por Satanás que fica espalhando coisa errada por aí. E as pessoas vão acreditando. Não, mas você não precisa disso, porque no céu, engraçado que o céu, a rua é de ouro. É mar de cristal. É mansão do não sei o que lá. Se a Bíblia diz assim na terra, como é o quê? O céu é pobre? O céu é doente? Está todo mundo endividado lá no céu, apertado? Não. Tem que ser o reflexo. Então, irmão, começa a abrir a sua mentalidade e a entender, eu posso sim ter dinheiro e continuar fiel a Deus. Eu posso sim ter dinheiro e ser uma bênção na vida das pessoas. Eu posso ter dinheiro e continuar com o meu coração humilde. Porque dinheiro não tira humildade não, irmão. Na verdade, o dinheiro revela muita coisa escondida. O dinheiro, fulano depois que pegou num dinheirinho ficou orgulhoso. Depois que passou no concurso, começou a ganhar 5 mil reais. E 5 mil reais hoje também não é muita coisa. Não é? Pode fazer os cálculos aí, não é? Começou a ganhar 5 mil reais, está se achando. Não, ele sempre se achou. Sempre, ele sempre foi orgulhoso. Agora, o poder e o dinheiro só fez evidenciar. Mas aquilo já existia. Quando Jesus diz assim, ó, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, ele está dizendo isso para você. Você não precisa ser preso na escassez. Você não precisa vender o almoço para comprar janta. Você não precisa estar na linha de pobreza. A linha de pobreza é essa, viver para pagar boleto. Eu pago um cartão, estouro o outro. Eu pago o cartão, estouro o outro. Segundo pesquisas aí, irmão, mais de 90% das pessoas no Brasil estão com o nome no Serasa. Digo o meu, não. Quem ficou calado é porque tá, Deus me livre, Senhor, está amarrado em nome de Jesus. O seu não, você está entre os 10% da benção. Dá o glória a Deus aí, igreja. Mas você precisa entender que você é livre. Tá, pastor, eu sou livre. E depois que eu entendo que eu sou próspero, o que é que eu faço? Eu vou te dar 3 princípios aqui e a gente termina. Abra aí em Salmos, capítulo 1. Primeiro princípio para a liberdade financeira. Vocês querem, irmão, ter liberdade financeira? Porque se você quiser continuar pobre, eu acho que essa palavra não é para você, não. Mas se você quer mudar de vida em 2026, e não é pecado você ter uma casa boa, ter um carro bom, ter um plano de saúde bom para a tua família, você poder colocar seu filho na escola que você quer, não é na mais barata, entendeu? Você poder viajar, almoçar, aonde você quiser, você poder contribuir com a obra do Senhor livremente. Para eu parar de ficar me esgoelando aqui, de fazer sorteio. Eu já estou pesquisando o preço dos ar-condicionados, viu? Já profetiza aí, eu vou dar um.
Deus vai te abençoar tanto que tu vai dar um aí. Eu vou dar logo aos 3, aleluia. Primeiro princípio, versículo 1, Salmo 1, verso 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aleluia. Isso aqui é um resumo de uma palavrinha só, que é o primeiro princípio que eu vou te dar. Esses 2 versículos resumidos em uma palavra, uma palavrinha. Que palavrinha, pastora? Fidelidade. Repete, diga fidelidade. O que acontece quando eu sou fiel? É como a árvore, verso 3, é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. Se eu fosse você, já estava dando glória. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Aí vem, tudo o que ele faz prospera. Fidelidade é o primeiro princípio. E fidelidade pode abrir o leque. É fidelidade sim no dízimo, é fidelidade sim na oferta, doa quem doer, concorde quem concordar, mas é Bíblia, eu estou pregando a Bíblia. Você pode ir contra mim, mas não pode ir contra a Bíblia. É sim fidelidade no dízimo, é sim fidelidade na oferta, é fidelidade com a mulher que você casou, com o homem que você casou. Fidelidade. Ah, mas é meu amiguinho do trabalho. Mulher não tem amigo. Mulher casada não tem amigo. O amigo da mulher casada chama-se esposo. Ah, mas é uma amiga tão abençoada lá do trabalho. Ela não, ela pode ser abençoada, mas tua amiga não é não. Porque amiga de homem casado chama-se esposa. Fidelidade aí. Fidelidade na sua palavra. Ó, irmão, é uma vergonha para mim, crente, que não tem palavra. Diz que vai fazer uma coisa e não faz. Diz que vai pagar tal dia e não paga. Diz que vai comparecer tal hora e não comparece. Devolve dízimo, dá oferta. Nunca traiu a mulher, mas não honra a palavra que tem. Não é fidelidade. Fidelidade pela metade não é fidelidade. Pastora, mas eu não pude. Não prometa. Se não pode pagar, não. Olha só. Se não pode pagar, não compra. Ah, mas é porque, pastor, eu tinha que dar o sabonete da Natura de lembrança para os meus parentes, que é mais barato. Só que a irmãzinha que vende Natura também tem parente. A irmãzinha que vende Natura, ela também tem que comprar o pão de cada dia para dentro da casa dela. Aí você deixa todo mundo alegrinho na tua família, a irmãzinha da Natura está chorando até hoje, porque não recebeu o pagamento. Diga misericórdia. Mas tem um bocado de crente que é assim. Vou aí na sua casa. E não vai. E não honra o que promete. Não é fidelidade. E uma pessoa que não é fiel não prospera. Está escrito aqui. Isso aqui é o padrão da fidelidade. Provérbios capítulo 11. Eita, receba, hein? Receba. Fala para o irmão, diga, receba, irmão. É Deus. Segundo princípio, esse aqui eu falo direto aqui na igreja. Provérbios 11. Fidelidade. Segundo. Quem achou aí da glória a Deus? Ó, vocês estão ligeiros, hein? Provérbios 11. Versículo 24. Amém? Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Segundo ponto para que você possa ter liberdade financeira. Primeiro, seja fiel. Segundo, seja generoso. Não existe prosperidade. Aí você vai ler no 25 aí, ó. Alma generosa prosperará. Está no 25. Eu nem li porque a gente já fala aqui direto na igreja.
Generosidade abrange reino, abrange casa de Deus? Sim, mas ela é mais longa do que isso. É um sorriso generoso, é um abraço generoso, é uma palavra generosa, é abençoar a vida do meu próximo generosamente. E generosamente não é para além das minhas condições, é dentro das minhas condições eu posso ser generoso. Dentro das minhas condições, eu não preciso fazer das tripas coração para agradar ninguém, mas dentro do que eu posso, dentro da minha condição, eu consigo ter generosidade. E quanto mais generosa sou, quanto mais generoso você é, mais as suas riquezas aumentam. Isso aqui está autoexplicativo. Amém, igreja? E a riqueza, ela também não só se resume em dinheiro, também dinheiro. Eu sou rica, você é rico? Você não acredita muito nisso, né? Porque esse glória a Deus murcho. Eu sou rica, você é rico? Sou rica. Não precisa completar, porque às vezes a gente completa isso, né? Sou rico. A gente se sente culpado por falar isso. Tem gente que se sente culpado porque falou que ela é rica. Mas vão pensar o quê? Vão pensar que eu estou cheio de dinheiro? Vão pensar que eu estou isso? Não é problema do que vão pensar. Eu sou rica. Não precisa completar da graça de Deus. Você já tem a graça de Deus na tua vida. Em abundância. É isso que te torna rico. Então quando você diz rico, automaticamente você já está dizendo o quê? É a graça. Não precisa completar. Irmão, você não precisa se sentir culpado por prosperar. Uma vez Joyce Meyer falou algo que eu achei tão interessante. Fizeram uma entrevista com ela. É uma pregadora internacional aí que eu admiro demais. E aí fizeram uma entrevista com ela e disseram assim: ué, mas você assim não se sente culpada de ter tanto dinheiro, de ser tão próspera, de andar de helicóptero e ter um jato e não sei o quê? Aí ela esperou bem o entrevistador parar, porque ele queria fazer uma crítica. Aí ela disse assim: eu não me sinto culpada se Deus está me abençoando. E à medida que Ele me abençoa, eu abençoo outras pessoas. Porque ela tem o trabalho social mais relevante do planeta. Qualquer lugar que tiver guerra, o ministério dela é o que chega primeiro lá. É o que chega primeiro. Os outros vão depois, mas o dela vai primeiro. É carreta, é doação, é não sei o quê. Porque riqueza é para isso, irmão. Então, não se sinta culpado se Deus está te abençoando, não. Não se sinta culpado de ter uma casa melhor, de ter um carro melhor, de viver bem para a glória de Deus. Não se sinta culpado se você está bem na sua saúde e a sua família, todo mundo doente. Aí você diz: ai meu Deus, eu estou com a saúde tão boa, todo mundo lá em casa doente. E eu vou ficar culpada por isso? Deus tem me abençoado. E quanto mais saúde eu tenho, mais eu oro por quem está doente. Dá glória a Deus, igreja. Olha para o irmão e diga: seja generoso, irmão. E por fim, Provérbios 10. Talvez esteja na mesma página aí. Provérbios 10, versículo 4. Fidelidade, generosidade e trabalho. Verso 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Diga: eu recebo. E preguiça, irmão, não é o que a gente entende por preguiça. Preguiça não é quem não gosta de trabalhar apenas. Tem gente que trabalha muito e tem preguiça. Ela trabalha muito e é preguiçosa. É preguiçosa para sonhar. É preguiçosa para conquistar. É preguiçosa para planejar. É procrastinadora. Sabe o que é isso? Vai deixando as coisas, adiando. Preguiçosa. As mãos preguiçosas empobrecem. Você que muitas vezes procrastina, deixa a coisa para depois. Depois eu me exercito. Depois eu faço tal coisa. Está empobrecendo. Depois tal coisa. Está empobrecendo. E não é só de dinheiro. As mãos diligentes. Mão é trabalho, mão é força. Diligência é você saber como trabalhar. Inteligência. Porque não é trabalho duro que faz você prosperar, tá? É trabalho inteligente. Se fosse assim, os pedreiros
eram os mais ricos do Brasil. Porque trabalha duro os bichinhos, viu? Sim ou não? Sol a sol, meu irmão. Queimando as costas. Chegando em casa o bagaço. Se fosse assim, as professoras eram as mais ricas do Brasil. Porque trabalha duro ou não trabalha? Se fosse assim, as diaristas e os coletores aí da limpeza eram os mais ricos do Brasil. Por quê? Porque trabalha duro. Mas não é o trabalho duro, irmão, que prospera. É o trabalho com inteligência. Quanto mais inteligência, menos esforço. Quanto mais esforço, menos você usufrui do fruto do seu trabalho. Porque você vai se esforçar, cansa e não usufrui. E não aproveita. Está exausto. Mas quando você trabalha com diligência, peça isso a Deus. Deus, chega de trabalhar duro. Eu quero trabalhar com inteligência. Mostra de que maneira eu posso aplicar minha inteligência no meu trabalho. No meu trabalho, na minha aposentadoria, no meu benefício. Eu quero trabalhar de forma inteligente, porque de forma inteligente o dinheiro rende. Capítulo 13, pula uma folha. 13 e 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Graças a Deus não é o seu caso, que você é uma pessoa direita. Mas quem o ajunta aos poucos, terá cada vez mais. Dá glória a Deus aí, igreja. Você pegou? Vai juntando. Como é que eu junto? Inteligência. É o trabalho inteligente, não gasto tudo. Eu ganho X, a minha despesa não pode ser 2X. Olha o trabalho inteligente. Eu ganho esse copo. Eu estou ganhando esse copo aqui. Me dá a jarrinha aí, fazendo favor. Isso aí, obrigado, Esther. Aqui, ó. E eu vou gastar essa jarra? Essa jarra acho que tem o quê? 500 ml, eu acho. O copo tem 300, a jarra tem 500. O copo paga a jarra? Vai pagar? Olha para o irmão e diga, então para de gastar. Bora, pode falar para ele, diga, para de gastar, irmão. Porque, você não está conseguindo enxergar daí. A minha água está aqui, está aqui, nesse ponto. Ou seja, se eu ganho meu copo, minha despesa tem que estar onde está essa água aqui, bem aqui nessa linha, Por isso que as pessoas não conseguem juntar dinheiro, não conseguem crescer, não conseguem prosperar, porque não trabalha com inteligência. Ei, Deus te deu inteligência, você é livre para usar sua inteligência. Fala para o irmão isso, você é inteligente, irmão. E com inteligência, o dinheiro que vier na sua mão vai multiplicar. Quem toma posse? Está na hora de você ter liberdade financeira e vai ser esse ano.